Palavra de ontem, creio em Deus, mas não conheço de verdade. Belíssima palavra ontem do pastor Marcelo. Nos fez caminhar por vários textos da Bíblia. Como ele mesmo disse, não é meu costume fazer isso. Mas nos fez caminhar por vários textos da Bíblia que intensifica a ideia do tema. Chamados para crer também é um chamado para conhecer Deus de verdade, de um relacionamento sério e verdadeiro, de um relacionamento que nos questiona o tempo todo de como estamos andando, a nossa conduta, de como estamos vivendo. De um relacionamento que tira máscaras e remove máscaras. Muitas vezes, quando estamos nesse relacionamento de palavra, de oração, de busca mais intensa por Deus, quantas vezes Deus não diz assim, ó Arthur, tira essa máscara aqui e te mostra como tu é mesmo, cara. Aqui é eu e você, não tem mais ninguém para tu encenar, não. E aquilo vai transformando, às vezes é doloroso, mas é transformador. Toda transformação causa dores, né? Transtorno, dificuldade, é a ideia de mudança mesmo, de transformação. Palavra ontem, uma das palavras, né, dos capítulos que foram falados ontem, eu guardei no meu coração, Salmo 63. E ontem à noite eu tive um tempinho ali de meditação nesse salmo, que foi citado ontem à noite aqui na pregação. Salmo 63, quando diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Davi está citando esse salmo num período de fuga no deserto. Período de escassez. Período que pouca comida, às vezes não se tinha tanta comida assim. Água, então, era aqui e acolá. E o tempo todo o risco de morte. E Davi diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Olha só que coisa linda, bicho. Não é à toa que a Bíblia nos revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu te busco ansiosamente. Você já teve ansiedade por se encontrar com alguém? Geralmente a gente tem isso quando está na fase da paixão, né? Na paquera, né? Aí vai se encontrar. Eu me lembro, na época que eu namorava com a minha esposa, aqui para quem mora em Natal vai geograficamente se encontrar do que eu fazia, né? Para quem não mora vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu morava no Barro Vermelho e a minha esposa morava no Alecrim, já nas fronteiras das Quintas, ali na Avenida 5. E eu me lembro que todos os dias, irmão, todos os dias, eu ia me encontrar com ela à noite, lá na casa dela, a pé. Tinha carro, não sabia dirigir. Saía lá da minha casa, e Barro Vermelho é um bairro muito ruim de ônibus. Não sei quantos sabem, mas é horrível de ônibus. Então, assim, eu saía a pé da minha casa, cortava o Alecrim todinho, praticamente, chegava lá nas 5. Todos os dias. Saía da casa dela de 9 horas, 9h30. Aí saía, voltava aquele mesmo trecho. Então, naquela época não tinha essa coisa de... Aí tinha, né, assalto, mas o coração apaixonado não tem essa coisa de perigo, de assalto, a gente esquece tudo e vai, né? E todo dia eu ia e todo dia era aquela, né, aquela vontade de se encontrar, aquela ânsia de se encontrar, né? Ansioso ali para se encontrar com ela, para olhar, para beijar, para cheirar, né? E aquela ansiedade toda para fazer tudo isso, né, que a gente faz. E Davi, ele traz esse sentimento para com Deus. Olha, Deus, eu te busco ansiosamente. O coração bate quando eu estou te buscando. Quero me encontrar com o Senhor. Quero estar com o Senhor aqui. Não existe algo melhor da minha vida do que aqui estar com o Senhor. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Ora, se ele tinha sede no deserto, ele vai dizer que, olha, mas a minha alma também tem sede de ti. Da mesma forma que fisicamente eu tenho sede, a minha alma tem sede de ti. Tenho sede do Senhor. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Né? Era a região que ele estava no deserto, e ele vendo todo aquele deserto,
e toda aquela situação, e ele não se apega àquilo, mas ele transporta aquilo para um relacionamento com Deus. Davi é fantástico fazer isso. Transporta a situação de caos a um relacionamento com Deus. Ele identifica aquilo e de repente ele transforma aquilo a um relacionamento com Deus. Deserto, não, tenho sede de ti. Como a terra está esperando a água, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Sede do Senhor. E ontem foi essa mensagem maravilhosa. E o tema hoje pela manhã é: eu creio em Deus, mas não me sinto capaz de mudar. Não me sinto capaz de mudar. Você já viu essa expressão, alguém dizer, ou de repente você mesmo já disse: olha, não tem jeito, eu sou assim, não tem como mudar, é o meu jeito, não dá para mudar, eu sou assim mesmo. Se você quiser gostar de mim, tem que ser assim, porque eu sou assim e não mudo. Já viu essa expressão? Ou alguma vez você já se pegou a falar isso? Eu sou desse jeito, é o meu jeito. Eu já falei isso. Já. Vocês irmãos, eu já falei isso. É o meu jeito. Você se acostuma porque eu sou assim. Tem como mudar. Os seus maridos, mas eu já falei para minha esposa isso. A reclamação dela sobre uma situação, eu disse, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. E você casou sabendo, viu? Ainda joga mais assim na cara. Você já casou sabendo, não enganei não, é assim mesmo. Então a gente se apega a essas expressões e a gente não entende que essas expressões, ela mostra que existe algo de errado por trás dessas expressões. Ela é um indicativo, essas expressões, de que, na verdade, você precisa mudar. Mudar seus conceitos, mudar do que você pensa com Deus, do seu relacionamento com Deus. Mas existem pessoas que é assim. Elas passam a vida inteira acreditando numa mentira. E elas transformam essa mentira em verdade. E elas vivem essa mentira agora como uma verdade. Você já viu isso? Você já viu uma grande mentira se transformar numa grande verdade? A nação da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, a nação da Alemanha, ela experimentou isso. Ela acreditou numa grande mentira, trouxe essa mentira como verdade e abraçou o nazismo. O que era uma grande mentira tornou-se uma grande verdade na nação frágil naquela época, economicamente frágil, moralmente a nível de nação debilitada, porque vinha de uma Primeira Guerra Mundial em que tinha sido escorraçada, partilhada por todos os lados. E aí surge um camarada chamado Hitler, e ele lança um sonho àquela nação, de um levante daquela nação, de levantar a cabeça. E aquele homem, então, ele começa a produzir uma economia, ele chega ao poder, ele começa a produzir uma economia da Alemanha, ela cresce, em poucos anos a economia da Alemanha pula do negativo para o positivo. O povo alemão passa por uma sensação de estado forte. E aí ele lança a grande mentira de que nós podemos controlar todas as nações. Nós somos uma raça acima de todas as raças. E a nação engole essa mentira, transforma em verdade, e o resultado da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem qual foi. Existem mentiras que acabam se transformando em grandes verdades e que passa a ser o centro de nossas vidas. E uma dessas mentiras é essa aqui. Creio em Deus, mas não me sinto capaz de mudar. Você já parou para pensar em alguma área da sua vida? Olhando para você hoje, alguma área na sua vida que você, no fundo, você sabe que tem que mudar, que seria melhor para as outras pessoas se você mudasse.
Mas às vezes por egoísmo, por arrogância mesmo, para não dar o braço a torcer, a pessoa vai ter que conviver comigo, é assim mesmo. Mas por algum outro motivo, você não quer mudar, ou você não se sente capaz de mudar, e isso foi te repetir na sua cabeça, na sua mente: eu não vou mudar, eu não sou capaz de mudar, eu sou assim mesmo, essa área aqui é isso mesmo, é isso que eu sou. Esse tema ele falou muito comigo, porque eu fui fazendo uma investigação da minha vida. De quais são as áreas em que eu não mudo e que muitas vezes afetam outras pessoas e que eu preciso mudar, mas eu não mudo por uma sensação de que eu não consigo mais mudar. Por uma sensação mentirosa de que eu nasci assim, o jeito que Deus me deu é esse, eu não vou mudar. E eu comecei a fazer uma investigação na minha vida. Uma investigação na minha área. O autor do livro Cristão Ateu, ele é muito corajoso. O Arão estava falando isso comigo agora. Se for comprar esse livro, você for ler, você vai comprar o livro de um homem que você vai... Com certeza, uma das qualidades, você vai dizer assim: isso aqui é um corajoso. É um cara que rasgou o coração no livro. O cara pastor. Ele fala de áreas da vida dele que ele precisava mudar que você nem imagina. De como ele fez mal a algumas pessoas porque ele simplesmente achava que não deveria mudar. Nesse capítulo, creio em Deus, mas não me sinto capaz de mudar, ele cita o ativismo dele. Cara extremamente ativista. Aquele tipo do pastor que dizia: olha, tirar férias é para fraco. Pastor que é pastor não tira férias, cara. O cara trabalhava domingo a domingo. E ele entendia que aquilo do trabalho, o trabalho honra o homem, e aí eu não tenho que parar, eu vou trabalhar. Eu vou me esmerar, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu máximo aqui a Deus. E aí a ideia de dar o máximo era esse ativismo de domingo a domingo, onde a família passava a ser o segundo plano na vida dele. E ele só veio parar quando alguém apontou esse defeito na vida dele, pecado na vida dele. Então ele começou a fazer uma releitura da sua vida, do que o ativismo atingiu a vida de outras pessoas. E a primeira pessoa que ele descobriu, a primeira pessoa da lista que mais sofreu com o ativismo dele, sabe quem foi? As mulheres sabem. A esposa. A esposa teve uma vida de sofrimento enquanto esse homem não se libertou do ativismo. Segundo plano. Ele não teve direito nem de trazer a filha dele da maternidade. A primeira filha dele que nasceu, ele não trouxe da maternidade. Um amigo dele trouxe a filha dele da maternidade. Por quê? Porque ele estava num seminário, terminando o curso dele, intensivo. E a filha dele nasceu mesmo no dia do intensivo. E aí ele, naquela cabeça ativista, dizia: bom, se eu for, eu vou perder o intensivo, que valia um semestre e era a formatura dele. E ele estava adiantando um semestre no final de semana. Aí o que é que ele pensou? Vou ligar para um amigo e ele vai pegar a minha esposa com a minha filha lá. À noite, quando eu chegar em casa, vou ver elas duas lá. O que ele não parou para pensar é o quanto a ação de pegar, de estar presente, o quanto aquilo era importante para a esposa naquele momento. Do pai presente, do marido presente. Mas ele pensava a partir da ótica dele, da necessidade dele. Não a partir da necessidade dos outros. Ou não a partir da proposta que Deus tem para um homem casado, para um homem de família, para um filho, né? Uma filha, para um pai, para uma mãe. A nossa proposta que Deus tem nessas áreas da nossa vida. Então ele foi um cara que sofreu com o ativismo. Ele foi um cara que acreditou sempre de que nunca ele ia mudar. Ele acreditou na mentira de que ele não era capaz de mudar a vida ativista que ele tinha.
Até que ele se deparou com... E é sempre assim, né? Aquilo que a gente não quer mudar, a gente acha que aquela verdade é para os outros, não para mim. Eu vim falar hoje sobre mudança, então eu tive que fazer uma investigação na minha vida. E vendo áreas que eu preciso mudar. E identificando áreas que eu nunca mudei porque eu sempre achei que era o meu jeito. E nós vamos fazer algumas perguntas de diagnóstico aqui que vai nos ajudar muito a identificar áreas e até a atitude de mudança. Ou pelo menos a identificar que temos problemas de mudança e que precisamos mudar. A pergunta, ela não deve ser: você acredita que é capaz de mudar? A pergunta não é essa. Lembra-se que quando Deus ele nos chama a um relacionamento íntimo com Ele, Deus ele não aceita nenhuma outra coisa no centro da nossa vida a não ser Ele. Quando Deus passa a ser o referencial de nossas vidas, tudo muda. As perguntas mudam. A questão não é que se você acredita que você é capaz de mudar. Não é você o referencial. Não é mais você o centro da sua vida. O centro da sua vida agora é quem? É Deus. Então a pergunta é: você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Você acredita que Deus pode mudar aquilo que você acha que nascia assim, né? É o conceito da... Agora me foge o nome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Então a referência não é mais eu acredito que eu sou capaz de mudar, não. É Deus pode mudar isso em você. Então quando você muda o referencial e quando você sai de cena e deixa Deus entrar em cena, é como um tapa nos nossos rostos. Porque se você crer que Deus não é capaz de te mudar, a pergunta é: que tipo de Deus você tem se relacionado? Que tipo de Deus tem sido o centro da sua vida que não é o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o soberano e aquele que tem um controle sobre todas as vidas, sobre todos, este nada pode ser barreira para esse tipo de Deus. Nada é barreira para Deus. Nada é capaz de parar o desejo e a vontade de Deus mudar, de transformar, de mexer com as nossas estruturas. Então nós mudamos toda uma visão quando você muda de referencial. E eu quero convidar você, esta manhã, a lermos o drama de um jovem. Participarmos aqui e vermos um pouco do drama de um jovem na Bíblia, que se encontra lá em Marcos, capítulo 10. Então, abram as Bíblias, acessem. Marcos, capítulo 10. E a refletir em uma tomada de posição, em uma mudança de atitude sobre esta mentira que se torna verdade às vezes na vida de muitos, de que não somos capazes de mudar, não me sinto capaz de mudar e não vou mudar. Marcos 10, verso 17. Nós estamos diante de uma história bem conhecida, né, do jovem rico. História do jovem rico aqui, ela é um convite. Essa história é um convite. É Jesus convidando alguém para mudar. É um convite à mudança, a história do jovem rico.
O jovem recebe um convite de Jesus para mudar, para se transformar, para começar a olhar a vida com outros olhos, com outra perspectiva, com uma outra visão. Da mesma forma que esta manhã, Deus está nos chamando a pensarmos em mudanças. Não a partir dos nossos limites, das nossas dificuldades, mas a partir daquilo que Deus pode fazer. O Senhor pode fazer. O Eterno, o Soberano pode fazer. A partir de Deus, a partir deste referencial, é que nós vamos começar a pensar em mudança em nossas vidas. Mudança de atitude. Transformação de áreas que precisam ser enchidas por Deus, impactadas por Deus, cheias do Senhor. Vamos ler, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nós estamos diante de um convite aqui, diante de um drama. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu às vezes cito o Hernandes, eu leio alguns livros do Hernandes, gosto dos comentários do Hernandes, acho bem pastorais mesmo. E o pastor Hernandes, ele vai dizer que essa é a história que conta a história de um único indivíduo na Bíblia, que foi a Jesus, que se encontrou com Jesus e voltou pior do que estava. Você não vai encontrar nenhuma outra história de alguém que se encontra Jesus e não volta melhor. Mas desse jovem é a única história que você tem de uma pessoa que se encontrou com Jesus e voltou pior. Voltou pior. Jesus chamou esse jovem a uma mudança. Uma mudança de perspectiva de vida. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de confiança. Jesus olhou para esse jovem e fez: bem verdade que você faz tudo, realiza tudo, e você tem tudo, mas você precisa mudar o centro da sua confiança. Você precisa tirar as suas propriedades, as suas posses, aquilo que você tem. O seu mundo material precisa sair e entrar um mundo espiritual onde eu, o Senhor, é o centro da sua vida agora. Só há uma forma de você me seguir. Só há um jeito de andarmos juntos. De você experimentar a transformação, de você experimentar uma vida junto a mim, que é me colocando como centro da sua vida. Como Senhor da sua vida. Como aquele que você deposita a confiança total na sua vida. Em que você confia totalmente em sua vida. Então, enquanto você não fizer isso, enquanto você não mudar, nada na sua vida, nenhuma perspectiva, nada de visão na sua vida vai mudar. E as pessoas que estão à sua volta não serão mudadas nem transformadas, porque você continuará com aquela mesma visão que você tem de se segurar e de acreditar de que o material é capaz de te levar a algo mais, ou algo mais além. Então é um convite de Jesus à mudança. O jovem é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores fases da nossa vida é a juventude. É a fase que temos força,
saúde, um jovem saudável. É a fase que temos muitos sonhos, perspectivas. Estamos livres para servir ao Senhor. Muito mais livres para servir ao Senhor. Você imagina, você vê muito casal servindo ao Senhor, e glória a Deus por isso. Mas aqui eu quero dar uma palavra a você que é jovem, solteiro, não casado. Aproveita esse momento de Deus. Aproveita esse tempo que Deus está dando para você. Intensifique, sirva mais, se doe mais. Intensifique esse tempo. Invista mais no Senhor. Busque mais o Senhor. Não é porque depois que você vai casar, que você não vai buscar mais a Deus. Mas depois que você casa, você tem uma responsabilidade a mais. Você tem alguém ali do seu lado, você tem o que suprir, você tem que trabalhar, você tem que produzir. E quando você vai tendo filhos, você tem filhos para cuidar. Então o tempo vai diminuindo, é uma questão natural. E de que Deus sabe disso. Então é uma questão natural. Tanto é que Deus nos ensina a olharmos as nossas esposas, os filhos, a família, como nosso primeiro rebanho. Mas o jovem, por isso que Paulo vai dizer assim, se quer se vir, é melhor que não case, mas se não se aguenta, case. Porque o Paulo estava dizendo o seguinte, olha, depois de casar, você vai ter outras responsabilidades. Depois de casar, as decisões não devem ser de cima para baixo, mas compartilhadas com a esposa. Então tudo muda, a perspectiva muda, as ações mudam. Tudo dentro do projeto de Deus, mas muda. Então aproveita a juventude. Aproveita esse tempo que você tem livre aí. Esse momento que você tem, intensifique, invista. Caia de cabeça nesse projeto de Deus chamado Reino. Invista isso. Invista isso. Eu quero ser missionário, vai ser missionário. Sabe, eu quero ser missões urbanas, eu quero trabalhar ali no bairro, eu quero participar do projeto, lá do projeto Ela, eu quero ajudar o PEP lá em São José Mipibu. Eu estou falando de projetos que a igreja investe. Né? Eu quero lá no Viva Esperança, eu tenho esse talento, eu quero lá para o Viva Esperança. Eu quero participar do PES, eu quero dar o suporte do PES. Invista, você está aí, cara. Todo o tempo do mundo para você viver uma realidade diferente, intensa com Deus. Então, invista. Então, o jovem, ele tem isso. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de mudança, é um momento da vida em que você abre espaços para verdades, para frases de efeito, para ideias, para pensamentos. E que muitas vezes essas frases, esses pensamentos, essas ideias que chegam nos jovens, muitas vezes é uma mentira. E que você acaba acreditando e você acaba acolhendo essa mentira como verdade. É uma fase de mudança, de transformação. É uma fase sensível a acreditar muitas vezes em mentiras que acabam se tornando verdades na sua vida e que você vai crescendo com essas mentiras como verdade e você chega à fase adulta, você se casa e você continua acreditando naquela mentira que para você é uma verdade. É uma fase sensível a isso. E esse jovem aqui, ele acreditou em uma grande mentira na vida dele. Uma grande mentira. Veja o que o jovem pergunta ao Senhor Jesus. O que é preciso, o que farei para herdar o reino? Para herdar a vida eterna. O que é que eu vou fazer? A mentira aqui que o jovem acreditou foi o ativismo. O que farei para herdar a vida eterna? Onde nós sabemos que a vida eterna não tem a ver com fazer. A vida eterna tem a ver com receber. Não é fazer para ganhar a vida eterna, mas você recebe de Deus a vida eterna. Você recebe de Deus o pacote da vida eterna. Do próprio Filho Jesus.
Mas o jovem ele acreditou baseado na sua realidade de vida. Esses textos da Bíblia, história do jovem rico, ele traz algumas indicações desse jovem. Primeiro, ele era um grande religioso. Ele era um ativista religioso. Ele acreditava que a vida eterna viria por aquilo que ele faz e não pelo receber de Deus a vida eterna. Ele acreditava na mentira de que você alcança a vida eterna por mérito. E a pergunta que ele faz a Jesus é: o que é que eu posso fazer para merecer isso aqui? Eu não quero entrar necessitando de ninguém. Eu não quero ter a vida eterna precisando de ninguém. Eu quero ter a vida eterna e eu quero entrar para a vida eterna com os meus méritos, com a minha força. O que é possível fazer? A Bíblia diz que esse jovem ele não aceita o convite de mudança porque ele era dono de muitas propriedades. Era muito rico. E que provavelmente acreditava no material, no dinheiro, no poder do dinheiro, poder do consumo. E que provavelmente acreditava que a vida eterna era mais um produto em que ele podia consumir. Porque ele era religioso, porque ele cumpria os ritos da religiosidade, e ele tinha dinheiro para comprar isso. Ele tinha poder para comprar isso. Então ele não queria entrar no reino de Deus, e ele não queria aceitar a entrada e a porta do reino de Deus a partir de um princípio de necessidade. Eu necessito ser salvo. Eu necessito de Deus. Eu necessito da misericórdia de Deus para ser alcançado por Deus. Ele queria comprar a vida eterna. Consumir a vida eterna. Era a ideia do jovem rico. E a ideia do jovem rico é muito a ideia da nossa cultura de hoje. De acreditar numa mentira de que somos o que produzimos. Que é o ativismo. A cultura da produção. Onde você só tem valor se você produz. Porque se você não produz, você não tem valor. E nós trazemos essa cultura para dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos essa cultura dentro da igreja, sendo construída, mantida e muitas vezes encorajada dentro da igreja. E aí nós começamos a identificar e a rotular alguns crentes e alguns irmãos. Aqueles que são mais espirituais, que servem mais. Então nós vemos um irmão em 3, 4, 5 ministérios, se matando de ministério, e trabalhando aqui, acolá e fazendo aquilo acontecer. E a gente olha e diz: esse aqui é um exemplo de servo. E aí a gente tem um irmão que está lá no ministério. Mas o ministério dele não é um ministério que aparece, como louvor, como pregar, como ensinar. É um ministério que está ali, formiguinha, sabe, que não aparece, mas que funciona. Mas aí ninguém olha para ele como um servo de Deus, como aquele que serve e serve muito. Porque trazemos a cultura do ativismo, a cultura do que você é, o que você produz, para dentro da igreja. Onde precisamos nos libertar dessa cultura. Sim, Deus nos chamou para servir. Mas Deus vai colocar no seu coração, no meu coração, uma paixão. Uma área. Algo que eu sirvo com alegria. Pronto. Eu não preciso fazer 10 coisas na igreja. Mas falta gente naquela área ali. Vamos orar, que Deus levante. Porque os serviços na igreja é levantado pelo Espírito Santo de Deus e não por pessoas. É o que diz a Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que capacita, que dá os dons e que levanta. E que coloca no coração aquele ardor para aquela obra.
O coração queima por aquilo. E você vai fazer, mesmo que não tenha ministério. Vários ministérios que hoje são ministérios relevantes nas igrejas, começaram sem precisar pastor, líder, ninguém apontar. Começaram pelo Espírito Santo de Deus, da melhor forma possível. Então, se lá na Zona Sul, Deus colocar no seu coração um projeto para evangelizar skatista, porque você gosta de skate, você anda de skate, e você tem muitos amigos de skate, comece você. É Deus que está te chamando. Chega lá para o pastor Marcelo, pastor, vou começar um ministério novo, vou evangelizar skatistas. Vou estar lá, vou precisar que a igreja alugue um espaço para skate aí, e eu vou estar pessoas lá, e nós vamos andar naquele espaço, e nós vamos ter um momento de oração, de palavra, e depois vamos brincar lá com skate, que é o que a gente sabe fazer. E vai lá, realiza o ministério que Deus está te chamando. Então você tem N ministérios que o Espírito Santo está incomodando, lhe chamando. Não se apegue a essa coisa de que não tem na igreja esse ministério. Não, vai começar com você, então. Começa com você. Mas não entra na cultura do que somos, o que produzimos. Não. É a cultura que maqueia. Que maqueia. Que maqueia. Esse jovem rico, se você olhar para as qualificações desse jovem rico, minha gente, esse jovem rico hoje seria o menino de ouro da igreja. Seria o sonho de toda mãe casar com a sua filha. Ora, o cara é jovem, cumpre todos os mandamentos, não mata, não rouba, não adultera, cumpre todos os mandamentos. Está aqui. Jovem, cumpre todos os mandamentos. Honra pai, honra mãe. Aliás, isso é um critério para que você, jovem, menina ou menino, iniciar um namoro com a menina de Deus, e você quer um namoro que glorifica o nome de Deus, e eu creio que deve ser esse o centro principal de um namoro. Eu particularmente creio e eu acredito na Bíblia que nenhum namoro pode começar se não for para a glória de Deus, entre dois cristãos. A intenção é glorificar o nome de Deus com esse namoro, honrá-lo. Então, para mim, um dos critérios principais é presta atenção no rapaz ou presta atenção na menina, se eles honram pai e mãe. Para mim, isso é um critério básico. Você quer ter bênção no seu namoro? Antes de namorar, converse com os pais. Se não tem coragem, converse com o pastor vai conversar com o pai. Como é que é o rapaz dentro de casa? Ele honra o pai e a mãe dele? Ele respeita, porque olha, se um cara não respeita pai e mãe, você imagine você. Imagine você. Então, assim, para mim, um dos critérios básicos de um namoro, antes de começar, dou essa dica aqui, que é bíblico. Veja se o rapaz, ou veja se a menina também, honra o pai e a mãe. Se não é uma menina rebelde, veja se ela honra pai e mãe. Se não honra, meu amigo, dá um tempo. Não comece namoro. Não comece namoro, dá um tempo. Ore, converse. Veja se ela vai mudar. Perceba a mudança de atitude. Mas não comece. É dor de cabeça. Procure identificar isso. Questão de honrar pai e mãe. Então esse rapaz, ele tinha todas essas características e mais. Ele era rico. É o sonho de toda mãe. Um rapaz que honra o pai e a mãe, que cumpre os mandamentos, jovem e rico. Quer mais o quê? É porque a cultura do fazer, do produzir, do ativismo, maqueia o caráter. Nós temos uma tendência natural de olhar para aquilo que se faz
pelo ser de verdade. E a Bíblia e o reino de Deus, ele coloca o fazer em segundo projeto. Porque o primeiro projeto, e acima de tudo, é ser. É ser de Deus. É estar sendo transformado. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então, a igreja e o discípulo que se coloca nas mãos do Senhor, o discípulo, como cantamos aqui, queremos conhecer o teu centro, queremos chegar ao teu centro, esse lugar que é o centro de Deus. A esse discípulo, ele vive uma vida de transformação, uma vida de mudanças, uma vida em que ele crê que ele é capaz de mudar em todas as suas áreas, em todos os aspectos da sua vida. Mudança é o sobrenome do discípulo. Ele está mudando constantemente, diariamente, semanalmente. Ele muda com os relacionamentos, ele muda a forma de tratar o pai e a mãe. Com o tempo que vai passando, ele vai mudando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo na palavra, ele vai amadurecendo no relacionamento da oração. E ele vai crescendo e experimentando essa mudança em todos os aspectos. Então, a cultura do produzir maqueia. Ela faz de uma mentira uma grande verdade e muitas vezes acreditamos. Ela faz que procuramos pessoas que fazem e não pessoas que são. Onde, na verdade, deveríamos procurar pessoas que são para fazer e não pessoas que não são para fazer. Currículo para servir a Deus é muito simples. É muito simples. Palavra, oração e arrependimento. A vida de um crente é uma vida pautada em arrependimento. Se você não se arrepende, se você chega à conclusão de que você não tem nada de se arrepender, é porque o seu relacionamento com Deus está muito fraco. Está zero. E você não tem buscado o Senhor. Porque eu garanto, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais de arrependimento você vai precisando. Mais de arrependimento. Você vai ficando aquele crente com você mesmo, né? Que você não transfere isso para outro, porque a mudança é a partir de você. Você vai ficando aquele crente chato com você mesmo. E toda hora eu preciso mudar isso. Aí eu preciso mudar isso. Aí eu preciso mudar. Ontem à noite no grupo pequeno, e eu falei no grupo pequeno, ó, eu tenho ultimamente me questionado uma coisa. E eu tenho me questionado, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido, Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho questionado o meu amor por Deus. Eu amo a Deus por Ele ser Deus, pelo ser que Ele é, ou eu amo a Deus por aquilo que Ele me dá? Eu tenho me questionado isso. Se Deus chegasse para mim e dissesse o que Ele disse para Paulo, e olha que Paulo foi um cara que largou tudo para viver a realidade de reino de Deus. E aí, em uma das minhas lutas, eu chegasse para Deus, Deus me livra disso aqui, tira isso de mim, Senhor. Eu tenho te servido, eu tenho te procurado, eu tenho te buscado, eu tenho investido nessa área aqui, então tira isso de mim. E Deus, não, Arthur, eu vou continuar com isso, porque a minha graça te basta. O meu amor por você e a tua salvação é isso que você recebeu. Você não tem mais o que receber. Eu não vou lhe dar mais nada, não vou tirar mais aflição. Ah, mas Senhor me cura. Não, é doença mesmo, meu filho. Você vai viver com essa doença aí. Ou você vai morrer com essa doença mesmo. É essa doença que eu escolhi para você partir. É ela aí. Se conforme aí e vamos se relacionar comigo. E depois, a partir daqui, você vai a eternidade comigo. Tem medo não. Como o pastor Marcelo disse ontem, né? A certeza, o conhecimento e o relacionamento com Deus nos faz perder o medo e o desapego com essa terra aqui. Mas eu tenho às vezes me questionado. Será que eu amo a Deus mesmo? Amo a Deus? Ao ponto de Deus dizer assim, olha, acabou para você.
que eu tinha de dar, lhe dei, e a partir de agora, aguenta as lutas aí. Porque é só a minha graça, a minha presença na tua vida e pronto. E é isso que eu quero, e isso me faz feliz, é Deus que me faz feliz. Mas a religiosidade, a cultura do que somos o que produzimos, maqueia muitas vezes isso aí. Maqueia muitas vezes. E quando o jovem rico, ele disse a Jesus, olha, eu faço tudo isso desde jovem, mas desde pequenininho. Tudo isso que o Senhor está me falando eu já cumpro. Eu faço isso religiosamente, diariamente, dentro dos ritos de Israel, tudo certinho. Qual é a resposta de Jesus? Aí Jesus vai dizer assim, ó, então falta uma coisa. É claro que Jesus sabia que faltava. Jesus é Deus, onisciente. Jesus está abrindo um diálogo com aquele rapaz. Mas Jesus já sabia lá no coração daquele rapaz o que era o centro do coração daquele rapaz. Aonde aquele rapaz depositava a sua confiança. Mas Jesus estava lá numa conversa com ele. E então Jesus, ao perceber a religiosidade, Jesus disse assim, ó, mas falta uma coisa. Então falta uma coisa. O que é? Me diga aí o que é para eu comprar. Eu disse, não, isso aí você não compra não. Você vai ter que se largar de tudo isso aí. Vende a tua propriedade, vende os seus bens, dá o dinheiro aos pobres, e aí você me segue. E aí você me segue. Só uma coisa te basta. Então você me segue. Qual foi a resposta do jovem? O que é que a Bíblia diz sobre o jovem? Que ele aceitou isso? Ele, porém, contrariado, com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus, ele só o confrontou porque Jesus o amou. A Bíblia diz que e Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. A confrontação de Deus, irmãos. Quando Deus nos confronta, quando Deus ele olha lá no nosso coração, e aí ele olha nos nossos olhos e diz, olha, está faltando uma coisa em você. Está faltando algo que eu quero que você mude, e você sabe que você tem que mudar. Você sabe o que você precisa mudar. Você sabe que Deus tem falado com você. Mas Jesus está dizendo assim, olha, falta uma coisa. Eu amo você ao ponto de confrontar você. Eu podia muito bem parar a conversa por aqui. Ah, muito bem, continua a tua caminhada, é religioso mesmo. Vou embora, vou atrás de outros, vou falar do reino para outros. Mas Jesus o amou, e fitando os olhos, eu fico imaginando essa cena de Jesus encarando, agora olho no olho a conversa, e diz, olha, falta uma coisa para você. Falta uma coisa. Deixa eu tirar o Deus que está no seu coração e pôr o Deus que eu conheço. Deixa eu tirar esse Deus que tem, sabe, gerado tanto tempo na sua vida uma mentira, e deixa eu colocar o Deus da verdade. A Bíblia diz que esse jovem se retirou-se muito triste, porque mexeu com aquilo que ele não queria mexer. Porque Deus chamou para ele mudar aquilo que ele não queria mudar. Que pela história que lemos, na verdade esse jovem preferiu acreditar na mentira, ficar com a mentira, do que com a verdade.